Após o final da sétima rodada, há mais de 3 anos atrás, tivemos o confronto final do maior rei de Shumatsu e a demonstração total da sua arte marcial, o Shiryu, obviamente de Qin Shi Huang. E hoje, senhoras e senhores, seguindo a linha de vídeos explicando habilidades e poderes confusos em Shumatsu, iremos nos aprofundar sobre a arte marcial suprema do mangá, o Shiryu. Já fica o agradecimento inicial ao meu mano Erin, o membro do nível Imperador Celestial, que foi quem patrocinou esse vídeo e tantos outros que focam em habilidades de personagens do elenco de Shumatsu, como o Buda, o Adão e o Sasaki. Então, em homenagem ao bro, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para essa espécie de mini quadro continuar aqui no canal, beleza? Como sempre, eu fiz um post na comunidade do canal perguntando quais as dúvidas de vocês que vocês têm em relação a essa habilidade, e eu vou usar as melhores perguntas como base para esse vídeo. Mas antes de responder qualquer dúvida, a gente tem que primeiro entender. Bom, temos bastante coisa a falar da arte marcial suprema do mangá de Shumatsu no Valkyrie, o Shiryu de Qin, que não é nada mais, nada menos que uma arte marcial com 5 formas: a forma da armadura, a forma da alabarda, a forma da besta, a forma da lança e a forma da espada. 5 formas desenvolvidas durante a batalha de Qin com o demônio Shiryu, e cada uma dessas formas tem um funcionamento e uma mecânica diferentes. A primeira forma é a forma de armadura, mão celestial da defesa, uma técnica de reflexão de ataques que se foca em pegar a energia do golpe ou ataque do oponente e refleti-la contra o próprio oponente, ou seja, é uma forma totalmente defensiva. A segunda forma é a forma da alabarda, arco lunar do tigre branco, uma técnica onde Qin ataca seu oponente com um chute que se assemelha a um chicote, uma técnica ofensiva tão poderosa que foi capaz de empurrar Hades para longe. Sua terceira técnica é também chamada de técnica secreta do Shiryu pela Brunilde, a forma da besta ondulação da tartaruga, uma técnica onde Qin assopra uma bolha de ar que quebra e causa uma disrupção no fluxo de Ki do oponente, uma técnica que, quando acertada, pode enfraquecer um golpe mortal e destruir defesas. Esse é o maior trunfo do Qin em um combate, então a gente vai falar bastante sobre ele já já. A sua quarta técnica é a forma da lança, a garra do dragão do Monte Tai, um golpe onde Qin investe contra seu oponente e o ataca com as suas unhas, um ataque focado na ofensividade que também lançou Hades para longe e causou um dano substancial nele. E por fim, temos a forma da espada Corte Shi Huang Yang, onde Qin, como uma espada, ataca num balanço de cima para baixo com toda a sua força, um golpe possivelmente mais forte que a forma da lança e a forma da alabarda que eu mencionei anteriormente, já que aqui, nessa forma da espada, o Qin usa toda a sua força no ataque. Ou seja, como puderam ver, o Shiryu do Qin tem 3 técnicas ofensivas, a forma da lança, a forma da alabarda e a forma da espada, e 2 técnicas defensivas barra passivas, que é a forma da armadura e a forma da besta. Agora vocês devem estar se perguntando por que exatamente a forma da espada é a única que usa bem, né, uma espada. Vocês bem devem se lembrar que o Qin e a Alvityr decidem usar como seu último ataque na rodada 7 um golpe que colocasse o poder total de ambos. Então por isso, a Alvityr se tornou uma espada nesse momento, pois essa era a arma mais útil e ofensiva para o Qin, e é isso que a Volund faz, se torna a arma mais útil para o seu usuário no momento. Mais informações sobre a Volund nesse vídeo que está aparecendo na tela e tá aí nos cards. Agora, o Qin precisa de uma espada para executar essa técnica? Bom, essa é só a minha opinião, mas eu creio que não, ele não precisa. E eu vou tentar justificar isso para você com base no mangá. É importante lembrar que o Qin não aprendeu artes marciais na luta com o demônio Shiryu. Ele desenvolveu o estilo do Shiryu contra o demônio Shiryu, mas nessa batalha ele já era um lutador marcial e já sabia lutar artes marciais. Sabemos disso, pois vemos a Chunyan ensinando ele no seu flashback em ali um quadro pequenininho de uma página, justamente uma das posturas de luta que o Qin acaba usando durante o combate com o Hades. E logo depois, no flashback, vemos Qin tentando lutar contra um soldado usando uma espada. Isso mesmo, ou seja, a Chunyan também ensinou Qin a lutar com uma espada antes mesmo do Qin aprender e desenvolver o estilo marcial Shiryu. Então Qin já era um mestre na arte da espada antes disso, e o estilo do Shiryu veio para se adaptar ao estilo marcial que o Qin já sabia ensinado pela Chunyan. O que eu quero dizer com isso é, o Qin não usou uma espada na luta contra o Shiryu e mesmo assim desenvolveu uma forma da espada. Ele também já sabia usar uma espada antes, então não é como se ele tivesse aprendido a manejar uma espada só para ter a forma da espada. E também ele não usa uma lança na forma da lança, ou uma alabarda na forma da alabarda. Por isso, para mim é bem perceptível e óbvio que o Qin pode usar a forma da espada sem uma espada, assim como a forma da lança e da alabarda também são feitas sem uma lança e sem uma alabarda.
alabarda. Ele simula essas armas com o seu corpo e com a espada seria a mesma coisa. Eu ainda digo mais, assim como ele consegue usar a forma da espada com uma espada, eu diria que ele também conseguiria usar a forma da lança com uma lança ou a forma da alabarda com uma alabarda. E quiçá usar até mesmo a forma da lança com uma espada ou a forma da alabarda com uma lança e assim vai. Mas isso aí é mais uma teoria minha baseada no que eu falei anteriormente, o fato de ele conseguir simular os aspectos dessas armas sem a necessidade da arma. E naturalmente a mesma coisa valeria para as técnicas defensivas, que poderia afetar o fluxo do Ki com qualquer arma, contanto que ele acerte no ponto da estrela que ele tá vendo. Se até com uma bolha de ar ele consegue, imagina usando uma espada ou uma lança, né? E a forma de armadura ele já usa com uma espada no próprio mangá mesmo, então sem discussão quanto a isso, é bem possível que ele consiga usar a forma de armadura com outras armas também. Eu já comentei umas repetidas vezes que o Kin é o artista marcial supremo de Shumatsu no Valkyrie, mas da onde exatamente eu tirei isso? Será mesmo que nesse elenco recheado de lutadores incríveis, o Kin é o mais habilidoso em termos de arte marcial? Será que... Sim, o Shiryu é descrito por Brunilde como a arte marcial suprema de Shumatsu no Valkyrie, então eu posso afirmar com segurança que ela é, já que até agora, mesmo artes marciais posteriormente apresentadas depois do Round 7 não foram intituladas como a arte marcial suprema pela Brunilde. A única coisa que chegou a ser mencionada como uma arte marcial suprema foi lá no capítulo 95, no final da luta entre Susanoo e o Okita, quando o mangá nos apresenta o conceito de matar sem usar armas, um sonho que todos aqueles que dominam a arte marcial tem. O ápice da arquearia, onde não é preciso atirar com uma flecha, o ápice da espada, onde não é preciso cortar com uma espada, que é o caso da Musouken de Susanoo, e também temos o exemplo do ápice da luta de mãos nuas, do qual não é preciso atacar com seus punhos, que seria o caso do Kin. Claro, o estilo de luta do Kin envolve um estilo marcial mais sereno, ele não soca ninguém, né? Ele apenas reflete ou deflete com dedos e a palma da mão, mas ainda é uma arte marcial de mãos nuas e, portanto, seu ápice seria sim esse estado equivalente ao Musouken do Susanoo. Mas vale lembrar que o próprio mangá diz que esse estado é um sonho dos artistas marciais, é algo dito ou imaginado ser inalcançável, um estado que obviamente a Brunilde não estava considerando quando chamou o Shiryu de arte marcial suprema. Então sim, tecnicamente o Shiryu não é o pico da arte marcial desarmada, o pico seria esse estado hipotético que o mangá apresenta pra gente no capítulo 95, mas do que foi apresentado pra gente, mostrado pra gente como uma arte marcial de mãos nuas, o Shiryu é sim a arte marcial suprema do mangá, e se for englobar estilos de luta com espadas, ela só seria superada pela técnica de espada do Susanoo com a Musouken mesmo. Mas deixando essa dúvida de lado, vamos falar da técnica essencial do Shiryu, a mão celestial da defesa, uma das técnicas defensivas mais poderosas de Shumatsu no Valkyrie. Explicando rapidamente, a mão celestial da defesa do Kin é uma técnica onde o Kin desvia a energia de um ataque e reflete essa energia contra o oponente. Ou seja, em resumo, ele de maneira marcial reflete o ataque contra o próprio oponente. Uma técnica tão poderosa que refletiu o Persephone Houa do Hades com relativa facilidade. Porém, a principal fraqueza dessa técnica é um golpe forte o bastante para o Kin não conseguir refletir. Como Sasaki explica, a energia que o Kin reflete primeiramente passa por dentro do corpo do Kin. Então, para que ele consiga usar a mão celestial da defesa em um golpe, ele tem que ser capaz de aguentar a energia desse golpe em seu corpo, coisa que ele não conseguiu fazer com a Persephone Titã do Hades, um golpe de cima para baixo com toda a força de impacto do deus, e ele também não conseguiu fazer isso com a Icor Eos, uma estacada fortificada pelo sangue desse mesmo deus. Uma outra fraqueza dessa técnica, ou no mínimo uma leve desvantagem, seria sua ineficácia contra spams, contra ataques em enxurradas. Hades consegue sim executar alguns spams durante a luta no round 7, mas nada muito surpreendente em relação a outros personagens do verso, e mesmo assim o Kin opta por não usar a mão celestial da defesa nesses spams do Hades, nem no primeiro que ele usa ali no começo da rodada, e nem no segundo que o Hades faz, onde Brunilde até comenta que o Kin estava esperando por um momento para poder usar a técnica, sendo esse momento quando o Hades usa o Persephone Titã pela segunda vez. Aqui é argumentável se o spam realmente é mais efetivo contra a mão celestial da defesa ou não,
pois o King pode muito bem estar só optando por não usar a mão celestial da defesa em um spam, visto que ele reflete a energia do golpe contra o oponente, ou seja, reflete todo o impacto ali, o dano. Então, por lógica, é melhor ele refletir um golpe forte para causar mais danos no seu adversário do que refletir um golpe fraco. Mas ao mesmo tempo também é difícil dizer que a mão celestial da defesa demonstrou algo contra técnicas de spam. Então eu realmente não vejo a gente tendo uma resposta concreta para essa dúvida do mangá, pelo menos até agora. E junto com spams, outra coisa que também é discutível como a mão celestial da defesa se comportaria é contra projéteis, como por exemplo as facas do Jack, os tiros do Simo e até mesmo as flechas de luz do Apollo. Essa é bem mais difícil de se definir, pois o Hades nem usa um projétil contra o King, então a gente realmente não tem uma super resposta aí, mas dando a minha opinião, eu vejo sim a capacidade do King de defletir um projétil se isso for fisicamente possível para ele. Por exemplo, dá pra ver ele conseguindo defletir um tiro do Simo com as suas espaldeiras, por exemplo. Para ele fazer isso, basta o golpe não ser forte o suficiente para superar a sua forma de armadura e, claro, ele ter reação para isso também. Uma única dica que seria possível de usar no mangá para traçar essa resposta é que, bem, o King lutou em diversas guerras usando essa técnica e certamente pessoas nessa guerra usavam bestas e arcos e enfim, né, coisas à distância. Então eu duvido que isso realmente fosse um problema pro King, mas não é realmente uma prova concreta nem nada do tipo. Mas o que a gente realmente pode cravar é como a mão celestial da defesa se comporta contra técnicas mais, digamos, complexas. O Round 7 é uma batalha estritamente marcial, e sendo King um lutador marcial, a sua deflexão é limitada ao que um lutador marcial pode fazer. Então não esperem o King refletindo, por exemplo, o plasma dos socos do Tesla ou a eletricidade dos golpes do Thor. Ele refletiria os golpes dele, ele refletiria o soco do Tesla ou a martelada do Thor, mas não refletiria o plasma em si ou o raio em si, né? Não o elemento em específico. Mas se a mão celestial da defesa é a técnica mais essencial para o King, eu não diria que ela é a mais forte. Sim, o King tem uma técnica mais apelona ainda, a sua forma secreta do Shiryu, a ondulação da tartaruga, a forma da besta. Então vamos lá entender um pouco mais sobre essa técnica. A forma da besta é uma das técnicas mais apelonas do verso, pois ela é simplesmente indetectável em condições normais e capaz de destruir qualquer golpe ou defesa com facilidade. Em resumo, para executar essa técnica o King tem que tirar sua venda e usar os seus olhos para ver o fluxo de Ki no corpo de uma pessoa e os pontos cruciais ao longo desse fluxo, pontos esses que ele vê na forma de estrelas. Ao detectá-los, King dispara uma bala invisível de ar de sua boca para atingir uma dessas estrelas, interrompendo assim o fluxo da técnica do alvo, fazendo com que até mesmo técnicas com garantia de morte sejam enfraquecidas ou defesas sejam obliteradas, como o próprio Hermes diz. Essa técnica é extremamente absurda, pois ela é basicamente um golpe que nerfa o seu oponente a qualquer momento, como a gente vê no duelo com o Hades e o Hermes bem elucida também. A bala de ar disparada é invisível, afinal é ar, né? E somente o King pode saber onde ela vai acertar, por mais que ele não consiga ver a bala em si, porque ela é ar, né? Mesmo o Hades, que tem um QI de batalha altíssimo, tentou executar uma estratégia para dissipar a bolha girando seu bidente e não conseguiu lidar com ela, pois como o Hermes diz, você até pode lidar com uma ou outra como o Hades faz, mas se defender delas no meio de um combate é virtualmente impossível. Por isso, a melhor e mais eficiente forma que vimos para se defender dessas bolhas não é você tentar se defender dela enquanto ela vai até você, e sim você saber quando ela atinge você, que é o que o Hades faz. Basicamente, a estratégia que funciona pro Hades lidar com essa forma da besta do King é ele rasgar o seu peito e se cobrir de sangue para quando a bolha acertar ele mover o seu corpo e assim anular a quebra do fluxo do Ki, podendo atacar livremente. Nem mesmo você usar uma armadura ou algo do tipo poderia te impedir de ser acertado pela técnica do King. Sim, eu já vi gente argumentando que uma forma de counterar a forma da besta do King era usando uma roupa mais densa, né, com mais camadas do que a roupa que o Hades estava usando na luta. Assim, o King não conseguiria ver o fluxo de Ki do oponente. Mas a visão do King não tem nada a ver com a percepção dele sobre a pele do oponente. Se ele não conseguir ver a pele, ele não consegue ver o fluxo do Ki. Tanto que a própria Brunilde diz que o King obteve a capacidade de ver as estrelas no campo de batalha, onde, como a gente consegue ver, tem vários soldados armados e armadurados. Então isso certamente não é um impedimento. Usar uma armadura não é um impedimento. Então sim, o método do Hades de se cobrir de sangue é basicamente o único jeito canônico de lidar com isso, em condições normais, evidentemente, né? E mesmo assim, o oponente tem que causar um dano tremendo no seu corpo, tem que fazer um rasgo considerável no peito. Então, sem dúvidas, é uma técnica bem impressionante. Mas não é só o oponente que se fere. Quando quem tira sua venda,
falha e começa a usar a ondulação da tartaruga, ele também tem um contraponto. É como a Brunode diz, quando o homem obtém uma habilidade em excesso, ele deve perder algo em retorno, e esse algo é a sinestesia espelho-toque do Kin. Apesar da Brunilde apresentar essa condição rara da Gol como uma consequência da técnica do Kin, o correto seria dizer que é o contrário, né? Que o Kin nasceu com essa condição e a transformou em uma técnica poderosa, como veremos mais à frente. Em resumo, a sinestesia espelho-toque do Kin é uma condição que permite que ele sinta a dor de qualquer pessoa ao olhar para o ferimento dela, estado que foi levado ao limite pela sua condição de vida anormal quando criança. Então, qualquer ferimento que ele vê, ele sentirá a dor em sua pele no formato de uma marca ou queimadura. Até mesmo sentimentos ruins direcionados a ele, como raiva, rancor, tristeza e amargura e afins, né, também se transformaram em dor no corpo do Kin. E é importante entender que o Kin sente a dor dos outros, ele não recebe o mesmo exato ferimento que eles. Às vezes algumas pessoas pensam que o Kin recebe o mesmo ferimento, pois quando ele sente a dor do Hades pela primeira vez, aparece um puta rombo na barriga dele, que foi mais ou menos o mesmo rombo que ele causou no Hades. Mas isso é só uma queimadura do ataque que ele causou no Rei do Submundo. E logo depois vemos que os outros golpes que ele causa no Hades também geram somente queimaduras. Um bom exemplo disso é quando ele basicamente arranca parte do braço do Hades com a sua forma de alabarda, e apesar de sentir a dor do ferimento do Hades, ele não fica com esse ferimento em si. Quando o Hades abre o seu peito também é a mesma coisa, o Kin não fica com a abertura desse ferimento no peito dele. E claro, quando o Kin mata o Hades, ele sente a dor do ferimento causando em sua pele, mas ele não recebe o mesmo ferimento, da abertura ali do peito dele até o ombro. Isso acontecia também em vida, tanto que o Kin basicamente demole o Shiryu, quebrando a sua cabeça, e a cabeça do Kin não está quebrada. A questão interessante de por que eu cito a sinestesia espelho-toque aqui é que a Brunilde implica, no começo do capítulo 60, que foi essa a condição especial que permitiu ao Kin ver o fluxo de Ki dos seus oponentes. Ela não necessariamente conecta essas duas condições, mas querendo ou não, elas estão conectadas pelo mesmo fator que são os olhos do Kin, né? Então você pode discutir que o Kin vê o fluxo de Ki apenas por causa dessa condição, apesar de eu particularmente discordar, tá? Pra mim, elas não estão totalmente conectadas. E se já não tá bom o bastante, é por meio da técnica secreta do Shiryu que eu vou mostrar pra vocês como o Kin é uma verdadeira ameaça pra basicamente metade do elenco inteiro do Ragnarok, mais especificamente seus companheiros em Reinhardt, e como o Kin sempre vai ter a vantagem contra eles graças à sua visão do fluxo de Ki. No final da sua batalha com o Hades, o Kin consegue superar a temível Icoreus dos deuses mortos com o combo da forma da besta, forma da espada e forma da armadura. Nesse momento do combate, o Hades já havia usado a técnica de sangue e burlado completamente a bolha do Kin de acertá-lo, mas não havia impedido o Kin de acertar a Desmos, uma lança imbuída pelo sangue do Hades, imbuído pela sua energia vital, a condição especial do Icor de Plutão, que é o sangue do Rei dos Mortos. Como Sasaki explica no capítulo 65, todas as coisas vivas têm Ki, e o Hades transformou a Desmos em parte do seu corpo, fazendo dela viva e portanto dando Ki a ela, com o Kin assim podendo ver a sua estrela e afetar o seu fluxo, enfraquecendo assim o golpe do Hades. E como vocês devem se lembrar, não é somente a Desmos do Hades que tem a característica de estar viva. Na realidade, todas as Volundes dos humanos, por serem originados da fusão de alma da Valkyrie e do Einherjar, também são vivas. Vale se lembrar, por exemplo, da própria Alvityr, que se fere ao ter parte da espadura do Kin quebrada, ou da Han Gris, a Valkyrie do Lubu, que volta à forma de Valkyria ao ter a perfuradora de céus destruída. Então sim, todos os tesouros sagrados forjados por meio da Volunde são armas vivas e portanto o Kin pode afetá-los com a sua forma da besta em um combate hipotético. Assim, mesmo se algum Einherjar usasse a estratégia de sangue do Hades contra o Kin ainda teria essa última carta na manga, a afetar ao tesouro sagrado forjado pela Volunde. E não é só os Einherjars que tem essa característica. Se vocês não lembram, né, o Cutelo da Miséria do Zero Fuku também é comentado ser uma arma viva durante o round 6. As armas que o Rajun gera são partes do seu corpo e portanto também são vivas. E até mesmo o Mjolnir do Thor também é uma arma viva que inclusive desperta no meio do combate. E não é como se fosse só isso, pois justamente por conseguir afetar essas armas vivas com a forma da besta, que o Kin poderia executar o seu combo da forma armadura e espada, que como Sasaki também explica no capítulo 65, é um método que o Kin encontrou para armazenar a energia do golpe que ele está tentando refletir. Ao invés de passar a energia por dentro do seu corpo, ele armazena
fornece energia na espada e então deflete ela com a forma da armadura e espada. Um combo de ataque e defesa que, após enfraquecer a Ikoryls do Hades, conseguiu destruir e vencer o Rei do Submundo. E naturalmente, em um confronto hipotético do King contra personagens com armas vivas, pouquíssimos seríamos que impediriam o King de executar essa mesma estratégia mortal. Mas quem sobreviveria ou quem morreria para a espada do maior imperador é tópico para outro vídeo. Por enquanto ficamos nesse vídeo mais que completaço sobre o Shiryu do maior imperador da humanidade. Se você curtiu esse vídeo, sugiro ver outros dessa mesma playlist. Eu já fiz vídeos assim envolvendo o reflexo divino do Adão, a defesa de 1000 imagens do Sasaki e a visão do futuro do Buda. Então dá uma olhada aí na tela final se tiver curiosidade sobre essas habilidades também, beleza? Não se esquece de dar like e compartilhar com os amigos pro vídeo bombar e eu entender que vocês querem mais vídeos explicando habilidades complexas de Shumatsu, pois sem dúvidas tem mais algumas pra se falar que a gente ainda não falou. Como sempre, agradecimento aos boosters do server do Discord, aos membros General de Guerra, João VRK, Saif, Vitor Emanuel, Omni, Nada, Darkzin e Arthur Luiz, e Imperadores Celestiais Erin e Martinho D, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.